fosse uma pessoa mais ativa, é por isso que eu sou explosiva. A culpa é dele. Lady Astor foi a primeira americana a ocupar uma cadeira no parlamento inglês. Ela disse: a primeira chance que Adão teve, jogou a culpa na mulher. É assim que funciona. A primeira oportunidade que Adão teve, culpou a mulher. Lady Astor foi aquela mulher que disse para Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico: Senhor, se eu fosse sua esposa, envenenaria seu chá. E ele respondeu: Senhora, se eu fosse seu marido, eu beberia esse chá. Você entende? A culpa não é minha, é sua, é culpa do meu marido, porque eu não sou tão espiritual, porque eu ando pisando na bola, é culpa da minha esposa. A gente culpa o cônjuge, mas a gente também culpa Deus. É outra desculpa para o pecado. Nós culpamos Deus. Foi Deus que me fez assim. Esse é o meu jeito. A minha família é toda assim. Minha família é toda explosiva, temperamento difícil. Minha mãe era assim, eu sou assim. Meus erros, porque eu cometo. Minha família toda. E sabe quem me deu essa família? Foi Deus. Sabe por que eu não tenho uma melhor posição na vida? Deus não me deu oportunidades. Se eu tivesse as mesmas oportunidades que Ele teve, mas Deus não me deu. Então eu sou assim. Você entende? Nós culpamos Deus por causa do nosso fracasso. Nós culpamos o cônjuge, culpamos Deus e culpamos o diabo. E é nessa hora que eu fico com pena dele, sabe? Porque em última instância é o diabo. É o diabo. Eu fico imaginando a cena no jardim do Éden, não é? Deus questiona Adão, Adão acusa Eva. Eva é questionada por Deus, acusa a serpente. A serpente olha para trás, não tem ninguém mais para culpar. É culpa do diabo. Sempre é culpa do diabo. Sabe como é que é? O diabo, ele tenta, não é? Você sabia que o diabo tenta, monta armadilhas, monta o circo dele, mas você só entra no picadeiro do diabo se você quiser. O trabalho dele é tentar, o trabalho dele é montar as armadilhas, mas ele não estica a sua mão para colher o fruto, ele não leva o fruto à sua boca, ele não morde o fruto. É você quem faz isso. Como aquela história que o pastor contou lá em São Paulo, do jovem casal de noivos, que vai ao gabinete arrasado. Eles estavam arrasados por quê? Porque eles tiveram relações sexuais antes do casamento, estavam tristes, foram conversar com o pastor, e o pastor foi solidário, e perguntou: mas como aconteceu isso? Ah, pastor, eu fui buscar minha noiva no trabalho, e aí o senhor sabe, São Paulo, chovendo muito, as ruas começaram a alagar, e aí, pastor, para fugir do alagamento, entramos no motel. E o senhor sabe, né, pastor, o diabo tenta. Você entende? A culpa é do diabo, e a gente não assume nossas responsabilidades pelos nossos fracassos. Não somos responsáveis. Parece que a gente vive uma época de irresponsabilidade. Aí nós entramos em Gênesis no capítulo 4, e essa família que vinha do capítulo 2 em harmonia, mas entra no capítulo 3 e a coisa anda para trás e desanda. Aí essa família entra no capítulo 4 e agora eles têm filhos, Caim e Abel. E chega a época dos filhos apresentarem sacrifícios a Deus. E diz que Caim traz uma oferta lá dos legumes dele, oferece para Deus. Mas Abel, seu irmão, ele traz o primeiro filho, o primeiro bezerro nascido no seu rebanho. Ele escolhe o melhor. Esse é para o Senhor. Diz que o Senhor se agrada dessa oferta. Deus olha para a oferta de Abel e Deus se agrada. E aí Caim percebe isso, diz o versículo 7 do capítulo 4, versículo 5: mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E aí Deus percebe isso e vai conversar com Caim e diz: cuidado, meu filho,
Se você fizer a coisa certa, você vai ser aceito. Mas se não fizer a coisa certa, tome cuidado. No versículo 7, Deus diz assim: se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas aí o que Caim faz? Caim vai de um ofertante desmerecedor a um homem chateado. De um homem chateado, ele vai a um assassino. Ele mata o seu irmão. E não só mata o seu irmão, como oculta o corpo do seu irmão. E aí Deus vai até Caim e pergunta: onde está o teu irmão? E aí é como se Caim dissesse assim: eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Eu sou responsável pelo meu irmão? Eu não. É sim. É sim. Irmãos, nós jogamos o jogo da culpa o tempo todo. Pete Hamill, há 20 anos atrás, criou uma palavra chamada vitimismo. É uma palavra nova. Vitimismo, o que significa? Vitimismo é o que acontece quando nós culpamos outras pessoas por nossos problemas. Isso é vitimismo. Vitimismo é culpar outra pessoa pelos nossos problemas. Querido, se você quiser experimentar vitória na sua vida, você deve se livrar dessa mentalidade